Olá, viajantes! É com muito amor e alegria que apresento a vocês mais um episódio do Pode Despertar. Aqui é um lugar incrível onde a gente vai falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, poder pessoal. Vamos trazer ferramentas que vai nos ajudar na nossa expansão da consciência. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa Ana Godner. E ela é tanta coisa, ela é tão sensacional que eu fiz uma cola, mas eu não vou usar. Eu vou falar para ela se apresentar e explicar o que ela faz hoje de tão extraordinário. Com vocês, a maravilhosa da Ana. Ah, obrigada. Que bom estar aqui. Delícia. Agradeço o convite de todo o meu coração. Ah, Tô até muito que feliz. enfim, né? Até que enfim deu certo. certo. É isso aí. Batemos as agendas. Muito concorrida essa menina, meu Deus. Que bom, que bom. Tô feliz de estar aqui, Aninha. Vamos lá. Bom, falar brevemente de mim. A minha primeira formação é em Direito. Eu atuei muitos anos no mundo corporativo, nessa área. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, há mais ou menos uns 9 anos, eu tive um baque, porque acho que todo mundo tem situações mal resolvidas, né? Olha e só. Quando a gente engravida, você tem uma menina, que eu sei, e aí a gente parece que sente tudo de uma vez. E eu resolvi, para mim mesma, né? Eu já fazia terapia há muitos anos, para resolver várias questões, mas para mim, internamente, eu resolvi buscar um curso para fazer. E o primeiro curso Você sabia que eu fiz, tinha alguma coisa além daquilo, né? eu sabia que eu tinha que mergulhar dentro de mim mesma. É que a saída é pra dentro, né? Mas tá tudo dentro. Tá tudo dentro da gente. Isso é incrível. E eu fui. E é maravilhoso, porque eu tive esse estalo e fui, né? Porque muita gente fica pensando no que vai fazer e nunca vai. Não vai. Então, eu já grávida fui fazer um curso de programação neurolinguística. Você é master, né? Você conhece isso? Depois fiz o master, porque eu me apaixonei tanto por esse novo universo. Eu já tinha formação em psicopedagogia também. Meu Deus. Eu comecei, sabe, fazendo o quê? Atendendo os filhos das amigas. Eu morava em São Paulo na época. E eu comecei atendendo adolescentes, né? Foi nessa época também que eu fui diagnosticada com TDAH. Tudo junto, né? Isso. E a PNL, ela me trouxe uma visão nova de mundo, sabe? De autoconhecimento mesmo. De saber quem eu era no mundo. Qual era o seu propósito? Isso. E eu descobri que estava tudo ruim, sabe? Fora do lugar. E eu Tudo pensei, quebrado. que hora pra mudar, né? Porque agora grávida, né? Era só pra seguir o fluxo. A gente quer ser melhor Foi pros filhos. tudo junto. Eu fiz tudo de uma vez só. Fiz um curso maravilhoso, que na época chamava PNL com física quântica e constelação sistêmica. Meu Deus. Então, não fui aprender Que uma currículo. coisa de cada vez. Eu fiz o curso que englobava esses 3 assuntos. E eu fiquei muito apaixonada. A gente fazia imersões aos finais de semana. Genial. 1 ano e meio de imersões aos finais de semana, tá? Tô encantada. Isso me trouxe, você não sabia disso, né? Não sabia. Isso me trouxe uma visão nova de mundo. Eu fiquei muito apaixonada, muito. Eu mergulhei nesse mundo, depois eu fiz o master. E eu comecei a atender sem querer, como terapeuta. Sem querer mesmo. Os amigos, os filhos das amigas. Você não queria atender ou fluiu? Não, Foi fluiu. acontecendo. Foi. Eu não tinha essa intenção de fazer transição de carreira. Eu só queria me sentir melhor. E ajudar o próximo. Até pra me sentir... Nem era isso na época, tá? Não queria ajudar ninguém, não. Eu queria me Se ajudar. E fluiu. E eu comecei a atender uma pessoa depois da outra. Olha, em 1 ano, eu já tinha uma sala. Nossa. E comecei com adolescente, depois fui atendendo adultos e fui me especializando. E aí eu fiz pós em neurociências. Eu sou daquelas que precisa estudar, sabe? A parte técnica da coisa. Pra acreditar. Então, precisava ver pra crer. Hoje não sou mais assim, tá? E Transformou. fui sentindo muita coisa também nesse meio de caminho e fui melhorando, tá? O que, sei lá, 15 anos de terapia tradicional, e eu não tô falando mal da terapia tradicional, pelo amor de Deus, porque eu acho que ajuda demais, né? A terapia, a Convencional. psicoterapia com psicólogo, com psicanalista, eu fiz durante muitos anos. E me ajudou? Tudo que eu fiz me ajudou, tá? Se eu for te contar aqui tudo que eu já fiz pra mim, pra melhorar A Ana. tudo que eu trazia de bagagem, sabe? Principalmente da infância, a gente vai ficar aqui, sei lá, 3 horas. Então, tô tentando resumir. E a virada de chave foi com a hipnose. Porque a hipnose é uma terapia breve. É uma ferramenta. É uma ferramenta terapêutica
Só que, às vezes, você resolve em uma sessão de hipnose o que você não resolveu em 200 sessões de psicoterapia tradicional, né? Porque a gente vai para um outro estado de consciência. E é sobre isso que a gente veio falar aqui, né? Eu já fiz hipnose, inclusive com a Ana. Eu disse que foi o começo da minha cura. Porque, de fato, eu também precisava resgatar a minha essência. Ter coragem de ser imperfeita, reconstruir padrões, ressignificar as crenças limitantes. E quando eu conheci a hipnose, eu me apaixonei. É apaixonante. Foi o primeiro passo da minha cura. É maravilhoso. E é por isso que eu montei esse podcast, que eu tive essa vontade de levar isso para as pessoas. Porque eu acho que as pessoas, elas precisam viver. É verdade. Despertar. As pessoas precisam acordar. É verdade. E eu fiquei muitos anos, vou aproveitar esse momento e vou falar que eu fiquei muitos anos só estudando. Sabe, eu sou daquelas que gosta de estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu sei. E aí eu fiquei só estudando e não colocando em prática, né? E a hipnose vem e te dá... A hipnoterapia, na verdade, vou te explicar a diferença. Ela vem e te dá um choque de realidade porque ela te traz pra prática, né? Então, se você pro também... dia a dia, o que foi aquilo? Vamos voltar lá? Vamos olhar para aquilo agora, com 45 anos? Exato. Né? Porque a maioria das coisas que a gente passou e que foram difíceis e que geraram traumas, né? Porque todo mundo tem trauma, tá? Às vezes a gente senta, chega alguém no meu consultório, fala assim, então, não sei, minha mulher pediu para eu vir aqui conversar com você, porque sabe que você ajuda as pessoas. E aí, mas eu não tem problema não tenho nada não, sabe? É aquele papo bem raso, assim, do consciente. A pessoa acha que tá ótima. E não existe isso, não existe. Não. Estamos aqui para isso também. Todo mundo tem trauma, né? É importante falar isso. Aí as pessoas vão falar, que exagero, né? Não é exagero, porque trauma... As pessoas não falavam disso. Ana, mas trauma não é aquilo que a gente pensa que é uma coisa catastrófica. Porque as pessoas falam assim, mas não aconteceu nada de tão grave comigo na vida. Eu não sei por que eu tô assim. Trauma não é nada grave, não. Às vezes foi uma coisinha pequenininha, só que a gente era pequeno. E a gente significou aquilo de tal maneira que pesou demais. E a nossa história, se eu puder já engrenar... Vamos lá. É um copo. É um copo vazio. Imagina um copo vazio. Vamos fazer uma metáfora aqui. A partir de quanto tempo que eu tenho mente, cérebro? Como é que funciona isso? Antes de nascer. Na barriga da mãe. A partir do 3º para o 4º mês de gestação, o feto já desenvolve o tronco cerebral. E não é que os pais falam, né? Mas ele não está entendendo nada, né? Mas não é entendendo racionalmente, ainda bem, né? Mas já está tendo percepções. A partir da formação do tronco cerebral, o feto já tem percepções. Então, ele sente o que a mãe sente, ele sente o que acontece no entorno. No ambiente. Isso. Então, a gente pode falar que a partir do 3º para o 4º mês de gestação, a gente já tem essas percepções que já afetam, que já influenciam, tá? E a primeira infância é fundamental. Então, eu acabei linkando esse trabalho que eu já fazia com criança e adolescente, na psicopedagogia, com PNL, que também eram sessões, assim, rápidas, tá? Eu nunca tratei uma pessoa mais de 4 meses, né? Porque as pessoas estão... Rápido mesmo. As pessoas estão vivendo na urgência, né? Você percebe? Elas chegam no consultório e falam assim... Elas não processam. Mas você também não pode delegar pro terapeuta, né? Porque o terapeuta é um guia, né? É que as pessoas, hoje em dia, todo mundo, né? Elas não têm a consciência da autorresponsabilidade. Boa, gosto disso. Elas não têm noção, elas têm que ter alguém para culpar. E você... Nós mesmos, né? Ninguém Exatamente, é perfeito. Nós. Todo mundo. Não são as pessoas, mas somos só de nós. ter essa consciência, essa intenção de você realmente saber que tudo o que está ao seu redor foi você que escolheu. E com pode certeza. escolher e transformar. E pode continuar escolhendo a qualquer momento. É por isso que é interessante. Escolheu ou não ferramentas. gostou? Escolhe de novo, né? Amanhã é um novo dia, né? Amanhã é um novo Amanhece todo dia. Então a gente sempre pode recomeçar. Mas fala pra mim, o que é hipnose? É tão simples. É tão simples que chega a ser bobo. E as pessoas, elas
acreditam que hipnose seja aquela coisa pesada, né? Tem gente que pensa que hipnose é coisa do capeta, tá? Magia, né? Magia. Que hipnose... Magia de viver. E que você vai perder o controle, tá? Que a pessoa que vai te hipnotizar vai entrar na sua mente. E vai fazer coisas, e vai fazer você falar coisas que você não quer. Mas quando eu conto que eu fiz hipnose, as pessoas falam, mas você lembra? Gente, eu lembro de tudo. Você é totalmente consciente. Exatamente. Inclusive, a gente traz do subconsciente para o consciente. Exatamente. Imagina, mas as pessoas não sabem dessa parte. Por isso que eu queria depois esclarecer com você o modelo da mente humana, tá? A hipnose desenha isso de uma maneira maravilhosa e eu queria trazer essa informação aqui, acho importante. Mas imagina você sentada lá no sofazinho da sua casa, assistindo um filminho que você gosta, tá? Assisti Moana no Pronto. cinema com a minha filha. Eu vou te perguntar, você se emocionou? Porque eu assisti também e eu Sim. fiquei apaixonada. Moana 2, você tá falando, né? Ainda mais na hora que a avó vem e abraça ela. Eu também tenho filhos pequenos, né? Você sabe. E Dois eu também meninos. levei eles no cinema. Quem chorou? Eu. A gente sabe que aquilo lá é Uma fantasia. É uma fantasia, né? De mentira, né? O filme. Tem gente filmando, tem câmera por trás, é uma história que foi criada, É um né? desenho, né? Então, mas a gente chora. Chora. A gente se emociona. Toca. A gente dá risada. A gente fica com medo no filme de suspense, né? O que é isso? O que aconteceu com você? Você foi hipnotizado. Olha isso. Entendeu? Você dormiu? Não. Alguém estava no controle da sua mente? Não, Você foi para só algum eu. lugar que você não conseguiu voltar? Não, acabou o filme, acabou a história. Né? Pronto. Então, isso é hipnose. Entende? É toda a sugestão que vem de fora. E pra que faz você. sentido. Pode não fazer sentido conscientemente, mas para o subconsciente que está aberto naquele momento, porque a gente tem um fator crítico, né? Depois vamos falar um pouquinho disso. Mas tudo que vem de sugestão de fora e que você aceita é hipnose. Entende? Por isso que é tão simples. É muito simples. Então a gente precisa divulgar isso. Porque eu Deus. não posso falar 100%, mas vamos falar 95% e eu vou te explicar os 5% por que não funciona o processo terapêutico da hipnoterapia. E não é para todo mundo, tá? Eu também gostaria de falar isso. Mas por quê, né? Que é rápido e por que funciona? Porque a gente acessa uma das nossas mentes que não é a mente racional. Sabe aquele tipo de gente que você senta para conversar e a pessoa fala, mas eu sou 100% racional, eu sou lógico, entende? Eu escolho isso por isso. Vou te fazer uma pergunta aqui, tá? Vamos brincar, né? De conversar. Vamos. Tá. Para ficar mais fácil também para as pessoas entenderem. Uhum. Eu sei que você é casada e eu conheço o Leandro. Tá. Então vou te fazer uma pergunta, é um bate-pronto. E você vai me responder rapidamente. Com algumas palavras, por que é que você escolheu o Leandro para casar? O que ele tem que os outros não têm e que você te fez escolher esse homem para sua vida? Além dele ser o homem mais lindo do mundo, Meu o Deus, mais generoso. Ele tá assistindo, né? Ele vai assistir. Então vai, generoso, tá? Generoso. Caráter. Lindo e de caráter, tá bom? Então, separamos aqui 3 coisas, tá? Ele é generoso, ele é lindo e ele tem um caráter maravilhoso que te agrada, certo? Muito. Isso contou pra você na hora de escolher ele? Sim. Pra viver a vida contigo? Tá bom. Quantos habitantes tem no planeta hoje? Mais de 8 bilhões? Já estamos, né? Já passamos. Beleza. Separa os homens aí. Separa esse universo de homens, tá? Pega todos esses homens e dentre eles, vamos separar todos os que são generosos, têm caráter e são lindos. Tem mais... Bastante gente. Tem, né? possível. Só vai sobrar o Leandrinho ali? Ai, mas... mas sim, pode existir. Entendi. Sim, Você com tá certeza. fazendo um agrado pra ele, mas você sabe que vai sobrar bastante homem aí, né? Sim. Tá bom. E aí, o que acontece? Você olhando pra todos esses homens que têm essas 3 características, você se casaria com todos eles? Escolheria todos eles pra se casar? Não. Entende que você não escolheu ele por isso? Deixa eu perguntar mais uma coisa. Fala mais 2 características. Ele é cuidadoso. Tá. E ele é atento. Ele sempre é atento na família, na nossa família. Ele sempre fica atento, nos protegendo. Tá. Então, vamos lá. Ele é protetor, então, e ele é cuidadoso, né? Ele cuida de vocês.
Volta lá, naqueles homens. Vamos separar mais uma leva daqueles homens do planeta inteiro, do mundo inteiro, que além de ter aquelas 3 características, também são cuidadosos. Né? E filtra mais um pouquinho. Entendeu? Assim. Você percebe que a gente vai no infinito assim? A gente pode ficar aqui mais algumas horas, inclusive. Porque não tem fim isso. Ou seja, Ana, você não escolheu o Leandro pelos motivos que você acha que escolheu. Entende? É além que eu posso entender. Porque você tá aí na mente rasa. Vamos falar um pouquinho de modelo de mente? Vamos, explica aí. Bom, a hipnose, ela tem uma maneira de colocar esse modelo da mente humana, o funcionamento da mente humana, de uma maneira que eu gosto muito, que é muito prática. E a gente vai falar que todo mundo consegue entender isso, tá? Até porque, quando você tá com dor no joelho, você vai aonde? Ortopedista? Isso. Você tá com enxaqueca? No neuro. Isso. Você sempre vai procurar, se quebrou o braço, você tá... Um especialista. Gente, seu filho tá com febre, você vai levar no pediatra. Então, a gente sempre socorre os sintomas do corpo, né? Só que a mente da gente, que é algo mais abstrato, ela vive dando sintomas e a gente acha, pra que procurar um profissional de saúde mental, né? Tô bem. É sempre isso, né? Você quebra o braço e você não fala tô bem. Você corta, você rasga o braço, você fala, tô bem, não preciso dar ponto. Não. Então, assim, vamos atentar também de que a gente precisa cuidar do corpo e da mente, né? Sim. Então, a gente tá falando... tripé. A gente tá falando para essas pessoas que já estão ligadas nisso. Porque tem gente que você fala que faz terapia em pleno 2025, que a gente acabou de virar o ano, e sabe o que elas respondem? Não preciso. Terapeuta é coisa de? Louco. Tá. Entendeu? Então, assim, a gente não tá falando para essas pessoas, tá? A gente tá falando pra gente que já entende que a saúde mental é importante, né? Eu diria mais, assim, de mental e físico, eu diria que a mental é mais. Não é? Eu também, eu acho isso... Porque você já chegou a me falar de sintomas, né? Exatamente. E a gente tem sintomas no corpo e tem sintomas emocionais, tá? Quando a gente fala de sintomas emocionais, a gente já tá falando de mente. Então, a hipnose, ela traz um modelo de mente trina, tá? Ela separa, por exemplo, as outras áreas da saúde mental, a psiquiatria, a psicologia, elas têm também as terminologias para explicar a mente humana. No final, tá tudo no mesmo saco, tá, Ana? É tudo a mesma coisa. Muda o nome? Muda, mas a gente tá falando tudo da mesma coisa. Do ser humano. Isso, de como... Assim, se a gente for falar de neurociência aqui, a gente vai falar disso. De uma mente que é consciente, ela é subconsciente e ela é inconsciente, tá? A mente consciente, eu acabei de descrever para você. Que é o rasinho. Você achou que escolheu o Leandro por causa dessas 5 características, amiga. Entende? Não foi isso. Percebeu que não foi isso? Porque senão a gente separaria todos aqueles outros homens e você se casaria com todos. Não foi por isso que você escolheu o Leandro, tá? Embaixo dessa mente que é lógica, que é racional, que responde, que a gente tá aqui num ping-pong, eu te faço uma pergunta, você de bate pronto me responde e acha que sabe tudo. Tem uma mente que chama mente subconsciente, tá? Essa mente subconsciente, ela vem abaixo da mente consciente. E ela é muito mais ampla, é muito mais complexa, e ela não é racional, e ela não é lógica, tá? O objetivo da mente subconsciente é nos proteger. Porque você sabe que o Criador é perfeito, né? Se a gente for falar de criação aqui, a gente fica mais um podcast. 7 meses. Isso. Então, assim, a minha crença no Criador, ela é 100%. A gente foi criado à imagem e semelhança e o Criador é simplesmente perfeito e a criação dele é perfeita. Então, nós somos perfeitos. Tá tudo pronto. A gente é que fica rodando igual o ratinho correndo atrás do rabo. Na Matrix. Na mente consciente. Imagina uma guerra e a gente tem 5.000 soldados de um lado, totalmente... Imagina o BOPE, tá?
totalmente equipados com armas de última geração, tá? E do outro lado, a gente tem 95 mil soldados cansados, doentes, sem arma nenhuma. Não importa, porque olha a quantidade, olha a diferença de peso. Quando você vê 95 mil contra 5 mil, esses daqui podem estar armados até os dentes, que é a nossa mente consciente, que ela é 5%, né? Hoje a gente fala assim, ó, 5% é mente consciente, 94% é mente subconsciente e 1% é mente inconsciente, que é cérebro reptiliano, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Sabe aquele primeiro cérebro? Essa é a mente trina. Você já tinha ouvido falar disso? Não. E você tá vendo como é maravilhoso? E é fácil. Eu falo que a gente tinha que aprender isso como a gente aprende a ler e escrever, tá? Porque se a gente ensinasse isso para os nossos filhos e se a gente tivesse aprendido isso quando a gente era pequeno, ou mesmo antes, a gente não teria passado por tantas coisas e repetido tantos erros, né? Mas isso é papo também. Educação financeira, tudo isso, né? Que deveria ter. É isso. Socioemocional e mental, saúde mental, né? A gente precisa trazer isso, né? E eu tenho muita paixão quando eu falo disso. Porque eu vejo no consultório as pessoas entrarem de um jeito, não é porque a Ana terapeuta, a Ana hipnoterapeuta faz mágica, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, em uma sessão, quando vem na primeira sessão, sabe o bate-papo, a anamnese? E aí eu falo, não, com uma sessão dá pra resolver isso, se você estiver disposto, porque eu sou só uma guia, né? Eu vou guiar o seu processo terapêutico, você viu? Você passou por isso. Quem é que fez todo o trabalho? Foi você, sim. Né? Quem aceitou, quem entendeu como é que ia funcionar e quem deixou fluir, né? E quem entrou lá na dor foi você, eu não fiz nada disso por você, né? Então eu não tenho como fazer nada por ninguém. É a entrega da pessoa também, né? É isso. É entrega, 100% entrega. É entrega. Né? Um bom guia e uma pessoa querendo muito. Por isso que eu falo que hipnose não é pra todo mundo. Sabe aquela dor que tá doendo muito? Já teve uma dor? Mas uma dor que tava doendo demais, assim. E isso pode ser um comportamento repetitivo que você não conseguia mudar. Dor no físico, você disse? Na alma? Pode ser físico, pode ser uma dor crônica. Pode ser uma dor emocional. E geralmente é emocional, sabe? Sim. Sabe a pessoa que tá com aquela ansiedade? Que veio pingando? Medo. Depois... Isso, medo. Medo. Tem gente que tem medo de sair de casa. É um caos. Pós-pandemia, ansiedade, você sabe, né? Você atende mulheres todos os dias. A galera tá surtada. Então é isso. Tá todo mundo doente, eu falo. Né? Primeiro passo... E são poucas pessoas que estão buscando, né? A gente ouve muito isso no estúdio. E é tão gostoso compartilhar. E você foi uma convidada que eu quis trazer para trazer esse tipo de ferramenta. Porque como funcionou muito para mim, não fiz só uma vez, eu gostaria que as pessoas entendessem como que funciona. E eu gostaria de explicar depois como fez bem para mim. Né? Conhecessem pelo menos, né? Por que fez bem para mim. Então, aí você já explicou como que funciona a hipnose, a pessoa fica consciente, ela lembra de tudo. Desmistificamos isso, tá? Desmistificando. Não é coisa do demônio. Não vai perder o controle. Não vai perder o controle, não vai dormir, não vai ficar preso num lugar. E, inclusive, eu adiciono assim, é como se tivesse tirado 1 tonelada das suas costas após a hipnose. É sensacional, porque é a dor emocional. Isso, que você estava carregando. Imagina um copo, então vamos lá. Volta no copo. Tá. Então a gente tem aqui um copo, não tem? Imagina esse copo vazio. Nasci, o copo tá vazio. Não nasceu, antes de nascer, lembra? Antes de nascer, 3, 4 meses. 3, 4 meses lá na barriguinha da sua mãe, o copo tá vazio. Tronco cerebral se formou, começam a vir as percepções e as sensações. É muito perfeito, né? Não é? Por isso que a gente teve que falar, né? Que a criação é perfeita. Deus pensou em tudo. E aí, o que acontece? Você começa a... Cada ser humano é único. Você vai dar exemplos. E você vai significar as coisas que acontecem vida fora de acordo com os seus padrões. Mas vamos supor que lá na barriguinha da sua mãe você não tem padrão nenhum ainda.
tá bom? E aí, sei lá, a sua mãe não recebeu bem a notícia da gestação. Você acha que isso acontece pouco? A pessoa não foi programada e... Meu Deus, tô grávida. Levou um susto. Tava lá, tronco cerebral formado, você sentiu já isso. Isso pode ter gerado, é hipotético, tá? Pode ter gerado, né, nesse bebê já uma sensação de quê? Rejeição, tá? Aí ele sente de novo, depois, perto de nascer, porque a mãe não quer que aquele bebê nasça, porque não sabe o que vai fazer com ele. Puro medo, né? Porque também não tratou os traumas dela. Sim. Porque se ela tivesse com o copo vazio... Certo? Vamos esvaziar o copo? Vamos fazer um movimento de esvaziar o copo? Esvaziar o copo é esvaziar essa mente subconsciente que tá cheia de lixo emocional. Muito ruído. Tá? Tudo que te aconteceu. Você é a programação hoje, você é adulta. Quantos anos? 38. Põe no jogo. Ai, 38 anos. Lindíssima, tá? Com carinha de 20. Olha só quem fala, né? Você é o resultado, né, da programação que você recebeu, tá? Bom, então esse copo, ele vai pingando água, certo? Vamos imaginar assim? A rejeição bateu ali, pingou água. A rejeição bateu de novo, pingou água. Quando você era pequenininho, você fez um desenho lá, foi lá correndo mostrar pro pai ou pra mãe. O pai tava ocupado, atendendo cliente no telefone, entendeu? O pai não é ruim, né? Porque não existe culpado, não, né? E vamos desmistificar isso também, não né? De que culpados. Pai e mãe são sempre culpados. Não, gente, né? Não. Eles fizeram o máximo que eles puderam, com as ferramentas que eles tinham naquela época que não tinha nem acesso a porcaria nenhuma. A conhecimento. Nada. Internet, gente. Eles nem falavam o que tava sentindo um pro outro. É porque não... Ô, bem, eu tô com medo, eu tô grávida, e aí? Não tinha que mascarar. Não podia sofrer. Exatamente. Os meninos foram muito criados assim, né? Capa, né? Você tem que ser forte, você tem que demonstrar que você é forte, que você é o cara, que você dá conta, né? Imagina o que isso gera. Então, volta lá, por exemplo, essa criança, ela foi levar esse desenho pro pai ver e o pai estava ocupado, fez assim. Não podia olhar o desenho naquela hora. Rejeição, tá? Quando ele tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, ele tá na rua brincando. Sabe quando os meninos vão jogar queimada? Eu escolho você, e aí vai escolhendo a galerinha. Eu escolho você, eu escolho fulano, eu escolho fulano. Você ficou lá por último. Rejeição. Obrigada. Você tá entendendo que esse copo já tá quase aqui? Cheião. Né? Ainda não tá cheio, mas você concorda que ele já tá ali? É muita, né? Então, assim, essa pessoa passou por isso. A gente pode falar de inúmeras outras situações, tá? Eu tô dando um exemplo hipotético. E aí... esse copo foi enchendo, e na vida adulta, ele tá aqui, ó. Na vida adulta, ele tem lá um time, ele tá num trabalho que ele gosta, fazendo o que ele gosta, e sei lá, por algum motivo ele é cortado da empresa, demitido. Só que todo o resto da equipe continua lá, só foi ele demitido, por N razões. Sensação? Rejeição. Tá. Vem de novo a rejeição. Nesse momento... que enche esse copo e que cai a última gota e que transborda. Aí ele vai procurar terapeuta. Obrigada. É que você já tá muito por dentro, né? Isso ajuda muito a entrevistada. Você já tá muito por dentro do assunto e é isso, transborda. Quando transborda, só quando transborda e que vem um sintoma, você imagina quantos anos levou para chegar a esse sintoma. A pessoa vai buscar uma ajuda profissional, terapêutica. Um psiquiatra, um psicólogo, um hipnoterapeuta, né? Um terapeuta holístico. Não importa. Então procura ajuda. Isso. Chega lá, no divã, e conta pro terapeuta. Sabe o que é, fulano? É que eu amava o meu trabalho e eu fui demitido. Tá errado. Eu fazia um bom trabalho e blá, blá, blá. E por isso... eu não consigo levantar da cama 10 dias. Sintoma? Depressão. Tá? Então, esse é um exemplo do que acontece e a história que a pessoa vai contar para ela mesma e para os outros, qual é? Que ela foi mandada embora, tá com depressão. E que isso gerou uma depressão. Entendeu? E foi no rasinho só, né? Exatamente. Mas não foi. Tem muita coisa aí pra gente cavar. E pra gente olhar
Porque a gente não aprendeu a olhar pra gente mesmo. A gente não aprendeu. Não. A gente não É aprendeu difícil. na escola, a gente não aprendeu com os pais, a gente não fez terapia desde criança, a gente não aprendeu, por exemplo, a poder desabafar quando a gente era pequeno. Quando você tava dando um chilique, né? A mãe e o pai chamavam de chilique, né? Sua mãe falava chilique. Dando birra. Para de fazer birra, menino. E você sabe que eu faço isso ainda, né? Porque a gente tá tão programado, né? Nessa cultura de que não pode chorar, de que não pode brigar, de que não pode ficar bravo. Só que a mente subconsciente, que é essa que eu tô te explicando agora, que faz parte dessa mente trina, e que é a maior parte de tudo que comanda a gente. Então você escolheu o Leandro de acordo com o conteúdo que está dentro da sua mente subconsciente. Você sabia disso? E Mesmo que a gente- depois de fazer hipnose, você sabia disso assim com essa clareza? Não, de jeito nenhum. Então. A gente precisa chegar nessa informação. A gente faz o que a gente faz. A gente escolhe o que a gente escolhe, baseado na programação que a gente recebeu durante toda a nossa vida. Na verdade, depois de tanta terapia, tanta busca eu também. e tantas ferramentas, eu sei que não é só isso. Mas você explicou de uma forma clara. A gente tem que levar isso, né? Eu vou contar com você a partir de hoje pra gente levar isso pra mais pessoas. Desmistificar, eu acho que é a palavra. E aí, Ana, acontece uma coisa quando o copo transborda, porque quando você passou muitas vezes pela mesma percepção, pela mesma sensação, pelo mesmo sentimento, aquilo se acumula de tal maneira que você sozinho não consegue limpar. Então não adianta a pessoa sentar ali na minha frente e falar, mas eu dei conta até hoje. Porque você vai começar a ver novos sintomas e às vezes os sintomas se agravando. Então tem gente que ainda fala também que depressão é coisa de gente fraca, né? Entende? Porque não tem a mínima ideia de onde vem isso, né? De como funciona neurocientificamente o funcionamento do cérebro. E também tem muito médico, e eu já passei por alguns, então eu posso falar, tá? Não tô generalizando, mas tô dizendo, assim, na minha história tem muito médico que você senta lá na frente do neuro, do psiquiatra, e você fala, não quero levantar da cama, tô triste, não consigo fazer nada, não tenho energia. Não sei se você já passou por isso, a pessoa fica... quantas vezes você não... Faz quantos dias que você não quer levantar da cama? Mas você, entendeu? As perguntas básicas de uma anamnese básica. E depois de 5 minutos, o que ele te faz? Te prescreve um remédio. E muitas vezes, para os meus clientes também, que há 9 anos atendendo, você imagina o tanto de gente que eu já conversei e que compartilha comigo, Ana, tô aqui porque eu já tentei de tudo, sabe? Hipnose é um pouco isso. Hipnose é o fim da linha, tá? Hipnoterapia é o fim da linha. Tipo, você já tentou de tudo, você já tá de saco cheio, você não consegue mudar. Que dependendo do aquilo, processo já tomou é muito remédio. lento. E aí o médico te passa um remédio, você vai pra casa e geralmente ele fala assim pra você, olha, sei lá, o seu cérebro não produz serotonina, você vai ter que tomar essa medicação pro resto da vida. Eu acho que Se Deus fez a gente tão perfeito, e vai faltar serotonina? Gente, se as células do nosso corpo se regeneram, entende? Sozinhas, entende? Então, assim, esse pra mim é um dos diagnósticos mais cruéis que você pode dar para um paciente, para uma pessoa. Falar pra ela que ela vai morrer com aquilo e que ela precisa tomar remédio pro resto da vida. Não. Entende? Bom, então vamos falar como é que a gente faz Então, com um buraco aqui, abre outro aqui, né? batendo de frente com sintoma. E a causa? Entendeu? E a causa? E falando em sintoma, como é que a gente sente no corpo esses sintomas? O que acontece no corpo quando eu carrego emoções, quando eu carrego traumas, medos? O que pode acontecer no nosso corpo como sintomas? Queria que você explicasse isso pra gente. Tá. Eu vou tentar explicar de novo de uma maneira mais didática. A gente estava falando de mente trina, de consciente, subconsciente e inconsciente. Inconsciente é 1%, mas não menos importante, tá? O inconsciente é a nossa parte da mente, do cérebro reptiliano. Não sei se já ouviu falar isso, mas é aquele cérebro mais antigo, sabe, o primeiro? Porque se a gente for estudar na história,
né? Os primatas, os primeiros seres humanos. Então, o cérebro, ao longo do tempo, veio evoluindo, certo? Então, o cérebro reptiliano é o mesmo cérebro que a gente encontra nos animais, tá? Animal não pensa, não é racional, mas tem cérebro reptiliano. E nós também temos ainda o cérebro reptiliano. O que o cérebro reptiliano faz? Sei lá, você vai pra selva. Vamos pra selva? Vamos pra floresta. Bora. Então, a gente tem lá um bicho que tem que fugir de outro animal para não ser devorado, para não ser morto. Uma zebra. Tá? Boa. Ela tem que fugir do leão para não ser... Vai ser esmagada. Isso, vai ser comida. Quando a zebra vê o leão, dá tempo dela parar para pensar? Ai, leão come carne, gosta de carne. Eu sou feita de carne, então, morreu, né? Não dá, então, o cérebro do animal, ele é instintivo. Né? É tudo muito rápido. Então, a gente fala que ele é composto por luta, fuga ou congelamento. O nosso também. Então, quantas vezes a gente ouviu falar no noticiário da TV que uma criança, que um filho, uma mãe estava andando com o filho, teve até aquela história do carro que a criança caiu. Ela levantou com o carro. A mulher, de onde ela tirou aquela força, ninguém sabe, levantou o carro para a criança sair, abriu a boca do jacaré, pulou no rio sem saber nadar, né? Para salvar. O que é isso? Instinto. Isso é instinto. Instinto animal. A gente é bicho. Certo? Que demais. Só que a gente também tem a mente consciente e a mente subconsciente. Então, a gente não foi feito para ficar com essa mente inconsciente ligada o tempo todo. Porque senão a gente vira bicho de novo. Certo? Ela funciona automaticamente. Em momentos que você precisa. Certo? E você não precisa avisar ela que você tá precisando, não. Isso. É isso. É um segundo. É um milésimo de segundo, né? Velocidade da luz. O ladrão passa nem vê. Pra furtar sua bolsa, já era. Seu instinto é ou sair correndo atrás, ou dar bolsada, ou sair correndo. Porque o instinto dessa mente, desse cérebro reptiliano, dessa mente inconsciente, é a gente se sobreviver, tá? Olha que legal. É o sistema imune. É responsável pelo sistema imune, está sabendo bastante, ó. Responsável pelo sistema imunológico e responsável pelo funcionamento do corpo. Então, sem você fazer esforço nenhum, seu coração tá batendo. Você tem que lembrar de respirar todo dia. De vez em quando, né? Porque a gente já não, depois que fica adulto, não respira mais igual criança, né? Eu respiro, tá? De vez em quando as pessoas até brincam comigo. Lembrar. Eu tô aqui parada e eu tô... Oxigenação. Porque ajuda, oxigena o cérebro, você pensa com mais clareza, né? E aí, Aninha, só pra concluir essa parte do cérebro reptiliano, do inconsciente, a gente sempre vai agir como bicho, quando precisar. Só que às vezes, o subconsciente tá tão cheio, porque você lembra que transbordou o copo, que a gente acaba sempre tendo reações instintivas. Sabe quando você conhece uma pessoa e você percebe que ela tá sempre no modo reativo? Não no modo ouvinte, não receptivo, mas no modo reativo? Geralmente essa pessoa que tá muito no reativo, ela tá com o copo cheio desse assunto, por exemplo, em específico, tá? Então ela vai sempre reagir, então ela não consegue mais viver, ela só tá sobrevivendo. A maioria das pessoas. Concorda que a gente precisa limpar? Qual que é a dica? O que a hipnoterapia faz? O que é a hipnoterapia? É o processo terapêutico que a gente usa a hipnose como ferramenta para limpar o subconsciente. Fechou? Então a gente precisa limpar todos esses modos de funcionar que a gente adquiriu nessa programação vida fora, de trauma e de modo reativo, para ficar mais leve a vida. Resumindo, se a gente fica muito, vamos só terminar o sintoma. O que é o sintoma no corpo físico, inclusive o sintoma emocional também, porque o medo, as pessoas chegam no consultório e falam: Ana, medo, sintoma. Diabetes,
Sintoma. Fibromialgia. Sintoma. Alergia, que pode ser, sei lá, uma psoríase ou pode ser só uma dermatite. Sintoma. Para a hipnoterapia, não importa o nome do sintoma. Tudo é sintoma que precisa ser tratado, que precisa ser ressignificado, certo? Então, se a gente conseguir limpar o subconsciente, esse copo, se a gente conseguir esvaziar, a gente tá pronto para começar a viver de novo. E é por isso que a gente resolve uma questão, às vezes em uma sessão. Geralmente eu atendo em 3. Primeiro eu bato um papo gigantesco com a pessoa para entender a história dela, porque paciente / cliente gosta de contar a história. Mas eu não precisaria ouvir nada de você. Acessando o seu subconsciente eu já saberia, porque a nossa mente ela é tão inteligente, ela é tão perfeita, que dentro desse processo da hipnoterapia, a sua mente subconsciente ela vai trazer sempre a situação para mim que tá pegando mais. Entendeu? Então vamos supor, por isso que eu atendo em 3 sessões, porque vamos supor que na primeira sessão de hipnose, você chegue para mim e você fale assim, olha Ana, na primeira sessão de hipnose eu quero tratar o meu vício, né? É um adicto, eu uso, sei lá, usuário de droga, fumante, alcoólatra, eu quero tratar isso, tá bom? Tá. Eu falo, olha, tudo pode acontecer, nós vamos chegar no final para tratar isso, mas tudo pode acontecer durante o processo. Porque às vezes tá envolvido o seu vício, o vício que você desenvolveu vida fora, tá relacionado com outra coisa. Se você perguntar, se eu chegar aqui e eu te perguntar, por que você fuma? Você vai falar, porque me acalma, né? Entendeu? Por que você bebe? Para uma pessoa que bebe todo dia, precisa beber todo dia. Ah, porque eu preciso me sentir relaxado. Quando eu bebo, eu me sinto relaxado. Essa é a resposta dos 5% dos soldados lá. É o raso. Não é por isso. Lembra que a gente nunca faz o que faz baseado no que a gente acredita. Como eu já fiz hipnoterapia e foi surreal para mim, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, nossos viajantes, como que é uma sessão de hipnose? O que acontece com a pessoa? Como que a pessoa fica? Como que é o estado dela? Explica de uma forma mais didática para desmistificar isso, né? Eu acredito que as pessoas hoje possam ter medo de fazer hipnose. Muita gente por tantas crenças, né? Igual você falou, não é magia, não é nada, mas como que funciona? E a hipnose de palco, que atrapalhou tanto essa cultura comer cenoura, cebola e tal. Como é que funciona o processo de hipnose? Conta pra gente. Tá bom. Vamos lá. Você vai chegar no consultório. A gente vai ter, numa primeira sessão, um papo bem longo pra você me contar o que você acha que é. Entendeu? Você vai me contar, olha, eu tenho isso, e a pessoa já chega com toda essa certeza, tá? Eu já sei o que é. Eu tenho isso por causa disso, disso, disso. E como eu te falei, a gente vai para uma segunda sessão e vai acessar o subconsciente, que é onde estão os 95% dos soldados. A sua programação, certo? Tá? A gente, geralmente, eu gosto de colocar o cliente num estado de relaxamento profundo. Por quê? Que a gente chama em hipnose de transe. E muita gente também acha que o transe, né? Tem nada a ver. É só um estado de relaxamento, aonde você vai conseguir sentir a emoção novamente. Porque a emoção é sempre o gatilho. A emoção do momento do trauma. Por exemplo, eu tô aqui, Ana, eu te procurei porque eu quero tratar a minha crise de pânico. Eu tenho crises de pânico, tá? E aí, você vai sentar lá no divã, você vai deitar, se você quiser, vai sentar muito confortável. E eu vou te deixar muito à vontade. A gente vai fazer como se fosse uma meditação. E as pessoas também acham que meditação é uma coisa, né, surreal. Mas não é. A gente vai fazer uma contagem. A gente vai respirar juntas. E a gente vai chegar num estado de relaxamento mental, tá?
corporal e mental. Porque com o cérebro barulhento também não dá para acessar nada. Tem aí o fator crítico que vai me impedir de acessar seu subconsciente. Então, o que vai me ajudar a vazar o fator crítico? O relaxamento. Então, é por isso que a gente usa o transe, por isso que a gente usa o relaxamento, mas também pode ser com a emoção forte. Por exemplo, a pessoa chega muito brava e me contando a história dela, ela fica já, né? Ela já fica naquele estado, entendeu? Porque às vezes é a raiva. E aí eu não preciso fazer o relaxamento, porque a pessoa já tá no estado da emoção. Então é essa emoção que eu quis te dizer. Vamos acessar? Vamos. O que você veio tratar? Eu vim tratar a crise de pânico. O que tem por trás disso? Medo. Vamos lá. Vamos sentir essa emoção de novo. E me conta o que aconteceu no seu último episódio de crise de pânico para te deixar assim. É o gatilho. Tá? E aí, a partir desse momento, a gente dribla esse fator crítico e eu consigo acessar a sua mente subconsciente, que tá cheia de informações. A gente geralmente, a mente vai me levar lá nos pontos de maior tensão para você. Então é o que eu tava te falando agora. Você veio tratar o alcoolismo, mas você pode voltar lá num momento da sua infância, geralmente é na primeira infância, eu vou te contar por quê depois, onde você assistiu seu pai, sei lá, muito hipotético aqui, tá? Batendo na sua mãe porque bebeu. Você, criança, 4, 5 anos, deu um significado para aquilo, certo? Meu pai, quando bebe, bate. Meu pai, quando bebe, briga. Entendeu? E a gente, por conta dessa programação que recebeu, ou a gente repete, ou a gente repele esse comportamento. E aí você pode não ficar tão bravo, tão nervoso, pode não querer brigar com ninguém, mas você começa a beber também. E aí você acha que tá bebendo para ficar calmo e para relaxar, e você só tá bebendo porque o seu pai é seu herói e você quer ser igual a ele. E o que ele fazia? Bebia. O que você faz? Bebe. Para se sentir mais próximo do seu pai. Entendeu? Ou porque seu pai faleceu, ou porque vocês não têm muito contato. Entende? Aí quando a pessoa acessa esse estado de transe, que ela fica em estado de transe, ela acessa essa informação, esse momento, isso. E aí ela consegue, sem racionalizar. Isso. E ela não lembra daquele momento. Não lembrava. Ela não lembrava a hora que ela acessa. Pode ser que lembrasse também. Pode vir uma memória de que ela já lembrava. Quando foi comigo, eu depois que aconteceu, eu falava, gente, aconteceu isso mesmo. Ah, porque você acessou uma memória que você não tinha. Eu não me lembrava. Na mente algumas racional. sim e outras não. Tá. E outras não. Porque quando vai pra mente subconsciente, fica guardadinho lá. Você pode lembrar e pode não lembrar. E aí, quando fica no automático, a gente fala. E quando a pessoa, ela vai neste momento, nessa emoção. Isso, eu levo ela lá. O que você lá. faz? Hoje a pessoa é adulta, né? E hoje ela vai enxergar essa situação de uma outra maneira, completamente diferente do que quando ela viu com 5 anos. Então esse é o primeiro passo da sessão de hipnoterapia propriamente dita. É você entrar lá na cena adulto, hoje, bem resolvido, com novos pensamentos sobre aquele contexto, certo? E você só de olhar para aquilo com outros olhos, já muda alguma coisa, já limpa, mas não 100%. Então aí eu vou te dando ferramentas e sugestões, porque lembra que hipnose nada mais é do que eu te dar sugestões para ressignificar aquilo, certo? Então, geralmente, por exemplo, eu vou fazer você confrontar o seu pai. Se for sua mãe, se for uma figura de autoridade, porque muita gente não foi criado por pai, mãe, avó, avô, né? E aí você vai confrontar, você vai falar sobre isso, tudo em estado de transe, tá?
e você vai olhar para aquilo de um jeito diferente e eu vou te ajudar a ressignificar isso, tá? A gente precisa olhar para a situação com novos olhos. Falando aqui, parece uma coisa simples e parece uma coisa que para quem estiver assistindo e quiser racionalizar, meu amigo, se você quiser racionalizar, você vai racionalizar qualquer coisa, inclusive esse papo. Então, assim, nessa altura da entrevista, do nosso papo aqui, a pessoa já vai falar, então não é pra mim, porque eu não vou conseguir ressignificar nada. Então, assim, gente, deixa com a profissional, né? Porque eu vou te ajudar de verdade a ressignificar. A hipnose hoje, ela tá evoluidíssima. Ao longo do tempo, a mente humana vem sendo estudada, né? E eu adoro assistir. Eu adoro estudar, eu adoro ouvir profissionais falando dos avanços, das coisas que vêm sendo descobertas sobre a mente humana. E cada dia tem uma descoberta nova. E é por isso que a hipnose e a hipnoterapia evolui tanto e por isso que ela é tão eficaz, né? E é por isso que dá para resolver em uma sessão. Porque uma vez resolvido, você vai sair daquele estado e vai voltar para sua vida. E você vai se deparar com uma situação igual às que você vivia, que te davam o gatilho da crise de pânico e você não vai sentir mais aquilo. Como se tivesse... Põe minha mão na fogueira. Tem uma fogueirinha aqui? Olha lá. É como se não tivesse acontecido aquele trauma na vida da pessoa. Exatamente, ó. Conta pra gente Limpamos o... Conta pra gente assim... Esvaziamos o copo, desculpa. Isso, não, tudo bem. Conta pra gente um caso maravilhoso de cura, assim, de hipnose que você já viveu. Para as pessoas mostrar um antes e depois, assim. O que foi mais lindo de ver? Me veio um exemplo aqui, que não é o mais lindo, e que é muito, muito banal, mas que é muito interessante. Eu atendi uma moça que ela veio no consultório porque o marido mandou. Porque ela tinha 2 filhos pequenos, já faz bastante tempo isso, ela tinha 2 filhos pequenos e todas as vezes que a gente trata fobia também é sintoma, tá? A gente tava falando, lembrei que a gente tava falando, diabetes, sintoma, fobia, sintoma, medo, sintoma. Então, qual que era o sintoma dela? Medo de barata, fobia de barata. Olha que bobagem, né? Você pensa. Imagina. Pra gente é uma bobagem, né? Pra pessoa que tem o trauma, não é. Exatamente. Se isso não atrapalha a sua vida, se não traz prejuízo pra sua vida familiar, social, profissional, né? A gente vai falar, que bobagem, né? Mas cada um significa de um jeito, tá? Cada mente é única, sempre. E a gente não tá aqui pra julgar. Nunca. Terapeuta não julga ninguém. E a gente tem que treinar isso, né? Sim. Porque tudo é sobre a gente. É isso. Podemos falar disso um pouquinho depois, dos neurônios espelho. Mas ela tinha muito medo. Mas era um medo, era uma fobia, né? Fobia é um medo muito exagerado. E era tão forte. E ela tinha 2 crianças pequenas. E eles moravam em uma casa que tinha mato, que tinha natureza. Vai entrar barata? Claro que vai entrar barata. E parece que o cérebro busca isso, né? Tem isso também, né? Acontece pra você. Tudo que a gente espera que vai acontecer, né? A física quântica explica isso. É papo pra outro... Podcast. Me traz de novo. Várias vezes. E aí ela ficava muito desconcertada quando ela via uma barata. E as crianças começavam a chorar. E o marido não conseguia controlar. Ele me contando depois, ele falou assim, Ana, tipo, são 2 horas pra acalmar ela depois. Nossa. Entendeu? E as crianças ficavam assustadas. Como eles já têm um pouco mais de conhecimento, e ele tá no autoconhecimento, ele falava, cara, ela vai gerar trauma nos meus filhos. Vai tratar isso aí. E aí me conhecia através de um outro cliente que veio fazer uma sessão e veio. Aquele mesmo papo, né? Vim aqui porque eu tenho fobia de barata, mas foi meu marido que me mandou. Não sei como é que você vai... Não sei, é até estranho falar, né? Porque as pessoas não sei que mágica que você faz, né? A pessoa pensa que é mágica. É ela que faz a mágica nela. Né? E aí a gente acessou uma memória, Ana, de quando ela tinha 2 anos de idade. E ela estava em casa, dormindo. Morava ela e a mãe só. Numa casinha muito simples que tinha muita barata.
Mas até aí a mãe matava as baratas e ok. Nesse dia específico, que veio a memória para ela, a mãe acordou e deixou ela dormindo e foi na padaria do lado comprar pão. Tipo, não era a hora. Vamos supor, a mãe acordou às 7 e a criança acorda às 9 todos os dias. A mãe falou, cara, ela não vai acordar agora, certo? Porque senão não teria deixado sozinha, concorda? Óbvio. E aí a mãe foi na padaria comprar pão. Nesse inteirinho, quando é pra ser, não tem jeito. Ela acordou e foi procurando a mãe pela casa. Então, imagina uma criancinha de 2 anos com o coelhinho de pelúcia pendurado, chorando, mãe, 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 mãe. No auge do desespero de não encontrar a mãe em casa, o que você sente? Fiquei sozinha, minha mãe morreu, foi embora. Me abandonou, me deixou aqui sozinha, certo? O que acontece? Sobe uma barata no pezinho dela. O que a mentezinha dessa criança relacionou? Dor emocional, desespero, pânico com a figura do bichinho daquele tamanho, que é sujo pra caramba, que é nojento, que eu também tinha fobia de barata, já tratei, em uma sessão de 15 minutos. Olha isso. Tá? E depois eu coloquei uma barata na mão, tá? Eu tenho a foto. Juro! Porque as pessoas falavam, duvido. Quem me conhecia, né, com fobia de barata, falava, duvido. Aí eu tirei uma foto com a barata na mão. E ela relacionou, o cérebro dela relacionou, tá? Desespero, pânico, a barata. E aí foi a porta aberta, né? Pra desenvolver essa fobia vida fora. Tratado isso, ela falou assim, não precisa fazer mais nada, né? Mesmo assim, ela foi numa segunda sessão, a gente ressignificou outras coisas, porque a gente é uma caixa, a gente é um copo cheio, então tem um monte de coisa. Você vai fazer uma sessão de hipnose e vai ficar novo, pronto para uma nova vida? Não, né? Você vai fazer 1, 2 hipnoses, 3 por ano, porque você vai tratar todas as áreas da sua vida, né? Mas se fizer uma para um objetivo específico, já resolve. E ela se entregou lindamente a esse processo e ela nunca mais teve medo de barata, tá? Resolvido, entendeu? Pá, resolvido, próximo. Então, assim, não foi lindíssimo, mas você viu como é fácil? Né? Só para exemplificar. Sim, foi lindo. Mas, por lindo. exemplo, eu trato suicida. Meu Deus. Já tive uma cliente que chegou, os pais trouxeram. É sempre, né? Alguém que traz. Tem uma resistência aí, né? Pra tratar. E ela tava na cama há 10 anos. Uma menina linda. Linda. Pensa numa mulher bonita. Tipo a Branca de Neve, assim, sabe? Pele branca, cabelo preto. Linda, maravilhosa, perfeita. Jovem, bem-sucedida. Ela era atriz. É atriz, né? É que faz muito tempo. E os pais falaram, né? Por telefone pra mim. Ela não sai da cama, né? Ela levanta, ensaia pra peça, que é uma coisa que ela ama. Se apresenta, inclusive, em palco e volta pra cama. Ela não tem um namorado há não sei quantos anos, né? Uma menina de 26 anos, 27 anos, tá? E a gente, quando voltou e acessou o subconsciente, ela estava parada, vou resumir, ela estava parada na morte do avô. Quando ela tinha 10 para 11 anos, o avô faleceu. A mãe caiu em depressão e ficou na cama por, 6 meses. E ela era muito ligada a esse avô e ela se sentiu culpada porque ele faleceu quando ele estava indo visitá-la. E ela carregou a culpa, o subconsciente dela ligou. Culpa de ter chamado o avô para vir me visitar com a morte do avô. Se eu matei o meu avô inconscientemente ou indiretamente, eu mereço morrer. Ressignificou isso depois. Conta. 3 meses depois. Voou. Você acredita? Eu acredito muito. 3 meses depois, ela estava namorando, feliz da vida. No dia seguinte, eu tenho esse áudio ainda. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou, Ana, fazia mais ou menos uns 12, 13 anos que eu acordava e não via o céu. Hoje eu vi o céu. Eu abri a janela do apartamento, eu olhei pro céu, eu vi os pássaros cantando. Eu não sentia isso. É de arrepiar, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com isso. Hoje é a minha vida. A minha razão de existir no mundo é... Vamos olhar as palavras? Tem 2 perguntas pra você. Bora. Ai, meu Deus, lá vem. Molha as palavras. Molhar. Entendi. Desculpa, gente.
Eu entendi assim, ó. Vamos olhar as palavras? Vamos olhar as palavras. Você, Aninha, eu fiquei interessada num outro caso. Não sei se você já tratou e se você não tratou. Você já tratou alguém? Você já curou alguém que tinha Eu não curo ninguém. Você acha que não, né? É a pessoa que se permite, né? Isso. Mas você já teve essa oportunidade de cuidar de alguém que tinha obesidade? Nossa, muito. Muitos casos. Incrível você tocar nesse assunto. Porque, por sinal, hoje eu tô indo por esse caminho, né? E eu não contei pra ninguém ainda, porque eu tô mudando o meu nicho. Eu tô tentando criar um nicho porque eu vi que é uma coisa que é a preocupação de muitas mulheres hoje, né? E a gente Homens é mulher. e mulheres. Mas a gente é mulher, a gente quer. As mulheres, elas têm aquela coisa de querer se sentir bonitas, para se sentirem amadas, para se sentirem vistas, né? Tem aquela coisa da menininha do pai, sabe? Tem muito isso, né? Da princesa da Disney, sabe? E aí, hoje em dia, né? Não vamos falar aqui de muito assunto polêmico, mas a gente tem uma farmácia do lado de um mini mercado, desses de renome, em cada esquina. Então, as pessoas, elas vão tratando sintoma. Elas comem. Vai lá e toma Ozempic. Né? Ou vai lá e toma um remedinho lá para não doer o estômago. E aí, cria-se aí um círculo vicioso, porque a pessoa não olha para dentro, porque ela não tem a ferramenta. E aí, a obesidade hoje, no mundo, no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, imagina. Horroroso. Né? E aí é uma questão muito, muito buscada, o emagrecimento. E eu tenho ajudado muitas mulheres. E eu me ajudei. Eu posso dizer que funcionou comigo e por isso que hoje eu foco bastante nessa área de atendimento. Porque eu estava te contando no início, na minha história, que eu fui buscar o autoconhecimento e eu fiz meu primeiro curso de programação neurolinguística quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tenho um filho que vai fazer 8 e eu tenho um filho de 3. Quando eu engravidei do primeiro, há 9 anos atrás, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa e eu sempre fui magra. E a minha mãe é magra até hoje, então, né, a gente tem esse estereótipo de ser magra. E eu muito vaidosa, gostava de me cuidar, gostava de me arrumar e tal. No meio desse meu processo, a gente passa por uma catarse, você sabe disso, né? Vide aí catarse no pai Google, é um processo doloroso a partir do momento que você decide se tratar, né? E aí vem uma série de coisas, uma série de questões, você vai tratando uma por uma, mas durante o processo eu falo que a gente enfeia, sabe? E eu senti isso na minha vida, eu fui engordando e enfeiando, sabe? E eu tava muito incomodada com isso. E é normal também a gente engordar quando tem filho, né? Quando engravida, né? Engordei, sei lá, quase 20 quilos em cada gestação. É ruim pra mulher. Por isso que eu falo das mulheres, né? Porque o homem não engravida, o homem não tem esses picos hormonais, né? Mas homem também, claro. E aí muita gente hoje fazendo bariátrica. Verdade ou não? E depois volta. Pra emagrecer. Fazendo a injeção. Pra emagrecer. Esquecendo de que a gente não come comida, Ana. De verdade. A gente come emoção. Tem uma profissional que fala disso e eu adoro. Porque a gente não come comida, a gente come emoção. Né? A gente come o que falta. Tem um buraco ali, tem um vazio. E para a comida gostosa, comer o que a gente gosta, principalmente doce, tem um monte de açúcar, que cai na corrente sanguínea e já dá aquela sensação de bem-estar e alívio. Poxa, é o remédio perfeito. O açúcar é o remédio perfeito, né, para aliviar a ansiedade. Então as pessoas elas vão tentando aliviar esses buracos, esses vazios e essa ansiedade crônica que se vive hoje com comida, né? E aí nesse processo que eu fui enfeiando e engordando, quando eu conheci a hipnose, eu fiz o processo inverso. Porque todo processo que avança, ele tem o caminho inverso para você regenerar, para você restaurar, para você corrigir o que não tá bom. Você não pode só tratar o sintoma, você tem que ver por que você tá comendo.
Onde que tá lá? E você sabe que é interessante, que eu fui descobrindo no meio do caminho, que muitas mulheres também, não só isso, mas também engordam inconscientemente para criar uma capa. Porque a gordura nada mais é do que uma capa. Então, muitas mulheres, eu atendi muitas mulheres e homens também vítimas de abuso sexual, e elas comem para ficar disfuncionais, feias, gordas mesmo, mas elas se sentem o quê? Protegidas com aquela capa de gordura, né? Porque aí ninguém vai mexer comigo, ninguém vai fazer aquilo de novo comigo, ninguém vai me olhar, porque elas não querem ser vistas. Caraca. Que dor, né? Que deve carregar tudo isso. Você tá vendo o universo que é a mente humana? E por que a saúde mental é tão importante? Por que a gente tem que falar disso? E tem que falar, e falar, e falar, e falar, e falar do básico. E falar sempre mais do mesmo, né? Porque as pessoas que estão assistindo a gente hoje aqui, que bom que vai estar gravado e elas vão poder assistir em qualquer tempo. Compartilhar. Né? Mas a gente tem que falar do básico, né? Sim. E quando a gente fala de consciência, vamos levar para as pessoas também o que é o despertar de consciência. O que acontece com a nossa mente, o que acontece com o ser humano quando ele desperta a consciência? Ou talvez por onde começar a despertar a consciência. Nossa, eu não tô legal, tô sentindo algumas coisas, às vezes não quer, mas ele quer buscar algo. Por onde que começa, Ana? Ana, adorei sua pergunta. Porque às vezes as pessoas se deparam que tem alguma coisa errada, não sabem o que é, não conseguem resolver, por exemplo, um comportamento repetitivo, um surto de raiva, uma síndrome do pânico, uma depressão. E elas primeiro passo, se conscientizar. Boa. Respirar. E aceitar que precisa de ajuda. As pessoas têm uma dificuldade em aceitar que elas precisam de ajuda. Porque parece que você está ficando muito vulnerável e você aprendeu que você tem que ser forte o tempo todo, né? Que tem que engolir o choro. Isso é uma das causas, por exemplo, da gagueira, tá? Muito mais em homens do que em mulheres, porque os pais falavam para os filhos meninos, né? Engole esse choro, de tanto engolir o choro, engolir sapo e de não poder expor o que estava sentindo, muitos meninos desenvolviam gagueira, sabia? E a gente trata a gagueira em uma sessão. Entra gaguejando e sai falando normal. Juro. Já atendi. Bom, então primeiro de tudo é isso, né? A gente aceitar que precisa de ajuda e que não é fraco por causa disso. É humildade. Não tem nada a ver com fraqueza. Você concorda que tem que ser forte? É o contrário? A vida requer coragem, né? E a gente tem que ser forte para tomar essa decisão, né? Que foi a decisão que eu tomei lá atrás. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu agradeço todos os dias. Quando eu abro os olhos, eu falo, gente, que bom que eu, né, fiz esse mergulho. E não foi fácil. Não é. E é um processo, né? Tudo é um processo. Mas você faria tudo de novo? Nossa, com certeza absoluta. E ainda pegaria uns atalhos para encurtar o caminho, porque hoje eu já sei. A gente pode falar que a hipnoterapia é um atalho? Eu acho que não. Mas, de todas as terapias que eu já trabalhei, e eu já trabalhei com todas que você imaginar, a hipnoterapia, ela é mais eficaz e mais rápida. É para todo mundo? Então, eu tô falando aqui para todas as pessoas que decidirem dar esse primeiro passo, olharem para dentro de si mesmas, e começar um processo terapêutico, que elas devam buscar a hipnoterapia apenas? Não, claro que não. Cada um vai escolher o processo terapêutico que mais se afinize, concorda? Às vezes ela vai para a terapia tradicional, e eu fiquei na psicoterapia tradicional por 14 anos. E foi assim, de uma valia que eu não sei mensurar aqui em palavras. Então tudo ajuda, o importante é começar. Então primeiro olhar para isso, pesquisar lá, hoje está muito fácil, muito acessível, né? Profissionais, linhas terapêuticas, e se entregar para uma delas ou para várias. Começa com uma, né? Eu posso falar da hipnoterapia porque ela é rápida, entende?
E ela vai limpar na psicanálise, na psicoterapia, você também vai limpar o copo? Pode ser que sim. Concorda? Numa sessão de barras de Axis? Sim. Numa sessão de Theta Healing, né? Tem muitas terapias hoje. Mas só tomando medicamento é que não vai ser. Isso eu posso falar. Eu posso te dizer o que não vai acontecer. O que não dá certo. O que não dá certo. Só tomando medicamento, você só tá batendo de frente com o sintoma. E quanto mais você bate de frente com o sintoma, mais crônico ele fica. É enfrentar a si mesmo. E isso depois sai no corpo físico, em forma de doença. A gente pode falar hoje, podemos falar isso, tá? Sem medo nenhum de errar, que o câncer é uma das doenças hoje mais avassaladoras e leva para um caminho de morte, muitas vezes, né? Já temos aí muita cura de câncer, muita cura, como é que fala? Ferramentas, não, muitos tratamentos muito eficazes, né? As pessoas entram, descobrem que tem a doença e depois saem maravilhosas, renovadas. Mas imagina que ela passou por todo esse processo, se curou de um câncer, por exemplo, mas e como é que tá lá dentro? Como é que tá o lixo emocional? E as feridas que a pessoa não olhou? Você concorda que ela tem mais 20, mais 30, mais 40 anos para viver e o copo vai continuar enchendo? Então, se eu puder dar uma dica, vamos esvaziar o lixo emocional. É lindo isso. É isso, sabe? Aí. Vamos limpar. Até acordar um dia e fazer como essa minha paciente, essa minha cliente, que me mandou mensagem e falou: Ana, fazia 12 anos que eu não acordava e olhava pro céu. É porque ela acordou, né? Que eu não tinha vontade de viver. Que eu não queria ir pra vida. Que eu não queria comprar uma roupa nova. Que eu não tinha vontade de trabalhar. Que eu não tinha vontade de ficar bonita, de cuidar de mim. De ter uma família, de criar uma família. Pra você ter uma ideia, na primeira sessão de terapia, por exemplo, de hipnoterapia, ela falou que não queria ter filhos. Porque ela não queria passar isso pra descendência dela. Que ela não se sentia capaz de criar um filho. A gente descobriu que era o sonho da vida dela ter um filho. E 3 meses depois, quando eu te falei que conversei com ela, que ela estava ótima, com a vida completamente transformada, qual que era o projeto? Voltar a pensar em ser mãe, né? Então, assim, não precisa ser isso também. Tem muita mulher que não quer ser mãe e maravilha, incrível. É único, é individual, né? O processo é sempre individual. E a gente estava falando da fraqueza, né? Não é fraqueza, é o contrário, né? Tem que ser muito forte para ser vulnerável. Eu sempre falo isso. É a mesma energia. Tem que ser muito forte para demonstrar fraqueza, né? Para chegar para alguém, pro seu terapeuta, pro seu marido, pros seus pais e falar: olha, não tô dando conta disso sozinho. Tem que ser muito forte, tem que ser muito mulher, tem que ser muito homem. Concordo. Né? Foi assim comigo. E eu tenho mais uma. Eu falei que tinha acabado as perguntas, mas eu tenho mais uma. Vamos lá, eu tô aqui pra isso. Né? Por exemplo, assim, na minha família, principalmente por parte de mãe, desde o meu avô, minhas tias, minha mãe, todos têm problema no coração. Tá. Tem um problema de coração, já infartou, toma remédio pro coração, toma remédio pra pressão. Tá. Né? É uma repetição de doença. Tá. Só por que gerações e gerações, as pessoas vêm tendo o mesmo sintoma. Isso. Tá. Eu gostaria que você puder me explicar se existe uma cura para essa crença que pra linhagem, né? Para linhagem. Eu preciso ter problema de coração também. Como é que funciona isso? Ou necessariamente, obrigatoriamente eu vou ter, eu tenho que me preocupar com isso, né? Eu também vou infartar, né? Quando chega numa idade, né? Não necessariamente, tá? Quando a gente fala de sintoma, a gente fala que sintoma é tudo aquilo que não nasceu com você, né? Então, a gente brinca em hipnose que se você não nasceu com aquele sintoma, você não precisa morrer com ele, certo? Ou seja, é possível regenerar, né? É possível fazer a remissão, é possível curar, é possível limpar.
Só que depois, e acreditava-se que em hipnoterapia falava-se muito isso nas turmas de hipnose, nas mentorias de hipnose que eu fiz, na pós-graduação, que isso era absoluto. Hoje em dia, outros fatores vêm mostrando pra gente, como eu falei, a gente tá numa fase de estudos aí, né? Avançados, sobre genética, epigenética, DNA, né? Então a gente vai juntando todo esse conhecimento e hoje fala-se de coisas que vêm lá de trás mesmo, tá? Que se repetem nas famílias, sintomas, doenças que vêm se repetindo. Então, se minha mãe teve câncer, eu vou, a partir dos 30 anos, começar a investigar. Eu deveria, com 30 anos, fazer um exame a cada 5 anos, eu vou fazer a cada 2. Porque é possível que eu tenha. Só que entenda que todo sintoma, para se desenvolver, ele precisa de uma emoção. Certo? Uhum. Então, a pergunta não é essa exatamente. Se meu pai teve, se meu avô teve, eu vou ter, necessariamente. É assim, que emoção do meu avô, do meu bisavô e do meu pai que eu tô repetindo agora na minha vida, que vai me trazer, que pode me trazer esse mesmo sintoma. Porque tem a ver com a emoção. A emoção é o gatilho do sintoma. Isso é incrível. É incrível. Esse é o futuro, né? E daqui 20 anos vai estar completamente diferente, tá? Isso daqui vai estar obsoleto. Isso que a gente está falando daqui a 20 anos. Porque cada vez mais as pessoas se interam desse assunto, né? Quem está interessado, né? Em viver com qualidade, em viver mais tempo, em viver mais leve. Que a gente não abordou a espiritualidade, mas isso também conta que vai ser outro capítulo. E eu acredito demais. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente está nesse caminho espiritual também, né? É uma busca incessante. E que faz sentido. De respostas, né? E o que é pra você é diferente que é pra mim, é igual a mente, né? Sim. Cada um tem um jeito de pensar, funcionou pra você de um jeito, pra mim funciona de outro, pro outro. Isso que é lindo. Assim, só não esqueça, se o resumo desse nosso papo tiver que ser pra pessoa levar isso com ela, de tudo isso que a gente falou, é o de ter a consciência de que você foi programado. De que você é resultado, todas as suas atitudes. A gente não falou de infância, Ana. Porque a gente foi programado para ser o que a gente é hoje. O adulto de hoje é resultado da programação da infância. Quando a gente fala em infância, primordialmente, primeira infância, que é a partir lá do terceiro, quarto mês de gestação, até os 7, 8 anos de idade. E por que uma coisa afetou tanto a gente quando era criança e depois aconteceu uma coisa bem pior com a gente quando a gente tinha 25, 26 anos, 30 anos, e aquilo lá não virou um trauma e lá na infância ficou uma coisa tão enraizada? Porque a criança, ela está em processo de formação. O cérebro da criança está em formação ainda. Na verdade, o cérebro vai se formar completamente aos 25. Neurociência já chegou nesse ponto. Meu Deus. Ou seja, ela não tem ferramentas, ela não tem habilidades, ela não tem senso crítico para separar o certo do errado, na primeira infância principalmente. Então, tudo que a figura de autoridade fala para ela, determina, coloca como verdade, ela aceita. Tudo que você ouve da gestação até os 7 vai para onde? Para o subconsciente. Porque ela, inclusive, a frequência dela, as ondas cerebrais, isso também já é um assunto mais complexo, mas só para você entender a complexidade desse assunto, elas estão em teta. Teta é uma onda cerebral muito mais lenta, que aceita muito mais sugestões. Lembra que hipnose é aceitar uma sugestão? Uhum. Então, essa criança do 0 ao 7 aceitou todas as sugestões que disseram para ela. Que lindo. É muito complexo.
E é muito simples ao mesmo tempo, né? E é libertador. Eu diria que hoje eu descreveria esse podcast. A palavra para mim que mais faz sentido é a gente ter lucidez. A gente ter consciência e ter clareza de enfrentar isso. De ser você em essência. De ter coragem de assumir que não tá legal, ir em busca de ajuda. E foi por isso... É por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que você tá aqui hoje. Eu sei, eu sinto isso. Você não precisava nem falar, porque eu sinto isso de você. Eu esse adoro falar isso. Esse teu intuito de... Eu não sou terapeuta, mas eu tenho muitas trocas com as minhas clientes. Você não é terapeuta formada, né? Porque para todo mundo hoje em dia precisa ter um diplominha pendurado na parede, né? Mas o sentir para mim vale muito. Então as trocas, a gente está tendo uma troca imensa aqui. Eu tenho trocas com as minhas amigas, com a minha família, com as minhas clientes. Eu sou sua cliente, a gente começou assim. Exato. E é sobre isso. É sobre isso. E viver é sobre isso. E viver é sobre isso. E viver com qualidade, né? Porque viver já tá ótimo. Você concorda que as pessoas estão no modo robótico? Eu adoro falar isso. Tem muita gente vivendo no robótico? Tem. Acorda, escova o dente, vai pro trabalho, volta, almoça. Tudo atropelado, todo mundo vivendo no automático. Ocupando o tempo de maneira assim, né? Preenchendo todos os espaços de tempo. Porque se eu parar, o que vai ser? Se eu parar pra pensar de verdade, né? Vai doer. Vou ter que enfrentar. E é desconfortável. É desconfortável, mas é muito mais desconfortável onde você estava do que onde você vai estar. Com certeza absoluta. Vai doer, vai cutucar, mas vai valer a pena. E você concorda que o que você me perguntou ali, né? O que é o despertar? O que é o despertar da consciência? Quando a pessoa não está despertada, o que ela está fazendo? Quando ela não está desperta, né? Falei, quando ela não está desperta. Quando ela não está desperta, o que está acontecendo com a pessoa? O que ela faz enquanto ela não está desperta? Vive no automático. Ela escolhe as coisas que escolhe decorrente da programação que ela recebeu. E quando ela desperta, ela escolhe as coisas que escolhe baseada na essência que ela carrega. Né? Você tem que escrever um livro, Ana. Vamos junto. Você faz o prefácio. Que coisa linda. Muito bom. A gente precisa levar isso para as pessoas, né? Eu me coloco 100% à disposição. Sim, com certeza vai vir mais vezes. Eu sei que você tem muito conteúdo para entregar também. Tem muita gente que pensa que precisa estar lá no consultório para fazer uma sessão de hipnoterapia e dá para fazer 100% online e é maravilhoso. Olha aí, tá vendo? É o mesmo resultado, né? Hoje a gente tem aí... Pode atender o mundo inteiro. O mundo inteiro. Levar isso para o mundo inteiro. Isso, é isso. Experimente uma sessão de hipnoterapia com um profissional qualificado, né? Eu estudei numa escola maravilhosa. Eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, não vou falar, mas é a melhor escola de hipnose do Brasil. E eu amo esse conteúdo. E eu amo trazer isso para as pessoas de uma maneira mais leve e mais fácil de entender, né? É lógico que nem todo mundo vai lá estudar autoconhecimento na íntegra, né? Mas só de passar pelos processos terapêuticos, tem vídeos incríveis na internet, você sabia disso? Tem, sim. Você consome isso, eu consumo. Muito. Hoje tá aí para todo mundo, num clique. O algoritmo só entrega isso quando você busca. Exatamente. Ele só vai te entregar isso. É isso, é sobre isso. Obrigada por amei. ter vindo, por ter falado tão bem. Faltou coisa. Mas vai ter de novo, com certeza. Faltou coisa, né? Vamos estender, vamos fazer parte 2. E vamos despertar todo mundo, vamos ajudar. Isso, vamos nos ajudar. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Ficou lindo. Pode despertar. A família Pode Despertar está nascendo, mas tenho certeza que é uma caminhada muito bonita. Uma honra estar aqui. E obrigada pela confiança. Sucesso! Gente, muito obrigada pela audiência, por estar com a gente até agora. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. É muito importante isso pra gente, tá? Quero agradecer a Ana que veio aqui
abriu pra gente como as coisas que acontecem na vida dela do consultório, né? A gente não dá nome aos bois, mas isso acontece. Então eu quero agradecer muito por terem ficado até aqui. Vai ter muito mais coisas. E é isso. Um beijo, viajantes!